com as contraofensivas ucranianas, as medidas recentes tomadas por Vladimir Putin e o recente recrutamento, o medo de uma terceira guerra mundial tende a aumentar. O que não muda são os comentários, as análises, as especulações que a internet proporciona, graças ainda à liberdade que nós temos de nos expressar acerca de eventos como a guerra da Ucrânia. E uma das pautas mais comentadas em todas as postagens no Almanaque Militar, no Instagram ou aqui no YouTube, são referentes às causas da invasão russa à Ucrânia. Muito se fala sobre a posição da OTAN e uma suposta expansão da OTAN em direção ao Oriente. Contudo, cabe aqui então ao Almanaque trazer uma reportagem recente divulgada pela Reuters que vai comentar sobre as intenções da guerra por parte de Putin antes mesmo da invasão começar. O enviado-chefe de Vladimir Putin para a Ucrânia disse ao líder russo no início da guerra, lá em fevereiro, que ele havia fechado um acordo provisório com Kiev que satisfaria a exigência da Rússia de que a Ucrânia ficasse fora da OTAN. Mas Putin incrivelmente o rejeitou e seguiu em frente com sua campanha militar, segundo algumas pessoas que a entrevista disponibilizada no site Reuters informou. O enviado ucraniano Dmitry Kozak disse a Putin que acreditava que o acordo que ele havia fechado eliminava a necessidade de a Rússia perseguir uma ocupação em larga escala da Ucrânia, segundo estas mesmas fontes. A recomendação de Kozak a Putin para adotar o acordo está sendo relatada agora pela Reuters, pela primeira vez desde o início da guerra. Putin havia afirmado repentinamente antes da guerra que a OTAN e sua infraestrutura militar estavam se aproximando das fronteiras da Rússia ao aceitar novos membros da Europa Oriental e que a aliança agora estava se preparando para trazer a Ucrânia para sua órbita também. Putin disse publicamente que isso representava uma ameaça existencial à Rússia, forçando-o a reagir. Pelo menos esta foi a narrativa até fevereiro. Mas apesar de ter apoiado anteriormente as negociações, Putin deixou claro, quando apresentado ao acordo de Kozak, que as concessões negociadas por seu sucessor não foram suficientemente longe e que ele havia expandido seus objetivos para incluir a anexação de faixas do território ucraniano. E o resultado? O negócio foi cancelado. Questionado então sobre as descobertas da Reuters, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não tem absolutamente nenhuma relação com a realidade. Isso nunca teria acontecido, segundo ele, que é uma informação absolutamente incorreta. Kozak, por sua vez, não respondeu aos pedidos de comentários enviados pelo Kremlin. Já Mikhailo Podolyak, assessor do presidente ucraniano, disse que a Rússia usou as negociações como uma cortina de fumaça para se preparar para sua invasão, mas não respondeu também às perguntas sobre o conteúdo das negociações e nem confirmou que um acordo preliminar fora alcançado. Hoje, se entende claramente que o lado russo nunca se interessou por um acordo pacífico, segundo o próprio Podolyak. Duas das três fontes ditas a Reuters afirmaram que um esforço para finalizar o acordo ocorreu imediatamente após a invasão da Rússia no dia 24 de fevereiro. Em poucos dias, Kozak acreditou ter o acordo da Ucrânia com os principais termos que a Rússia vinha buscando e recomendou a Putin que assinasse um acordo. Depois do dia 24 de fevereiro, Kozak recebeu carta branca. Eles lhe deram luz verde e conseguiram um acordo. Ele trouxe de volta e disseram para ele ir então embora e tudo foi cancelado. Putin simplesmente mudou o plano à medida que avançava com a sua ideia de invadir a Ucrânia. Já a terceira fonte, segundo a Reuters, que foi informada sobre os eventos por pessoas ali dentro sobre as discussões entre Kozak e Putin, divergiu sobre este momento, dizendo que Kozak havia proposto o acordo a Putin e o rejeitado pouco antes da invasão. Todas as fontes solicitaram anonimato ao grupo de notícias Reuters para compartilhar estas informações internas confidenciais. A ofensiva de Moscou na Ucrânia já é a maior campanha militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E isso provocou amplas sanções econômicas contra a Rússia, e o apoio militar à Ucrânia por parte de Washington e seus aliados ocidentais só cresce. Mesmo que Putin tivesse concordado com o plano de Kozak, permanece incerto
se a guerra teria terminado ou até mesmo nem acontecido. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente se o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ou altos funcionários de seu governo estavam comprometidos com o acordo. Cossack, que tem 63 anos, é um tenente leal a Putin desde que trabalhou com ele na década de 90, no gabinete do prefeito de São Petersburgo. Cossack estava bem posicionado para negociar um acordo de paz porque desde 2020 Putin o encarregou de conduzir conversas com colegas ucranianos sobre a região de Donbás, no leste da Ucrânia, controlada por separatistas apoiados pela Rússia após o início da revolta de 2014. A delegação, em conversações com autoridades ucranianas em Berlim, no dia 10 de fevereiro, intermediado pela França e Alemanha, terminou sem um grande avanço nas negociações, segundo Cossack. Cossack também foi um dos presentes quando, 3 dias antes da invasão, Putin reuniu seus chefes militares e de sua segurança, além de alguns assessores no salão do Kremlin, para uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia. Câmeras de televisão estatais gravaram parte desta reunião, onde Putin apresentou planos para dar reconhecimento formal a entidades separatistas no leste da Ucrânia. Uma vez que as câmeras foram levadas para fora desta vasta sala com suas colunas neoclássicas e teto abobadado, Cossack se manifestou contra a Rússia tomar quaisquer medidas para escalar a situação com a Ucrânia, bem como uma terceira pessoa que soube o que aconteceu com as pessoas que participaram daquela reunião. Outro entrevistado pela Reuters, que ajudou nas negociações pós-invasão, disse que as discussões desmoronaram no início de março, quando as autoridades ucranianas entenderam que Putin estava comprometido em levar adiante a invasão em larga escala. 6 meses depois do início do conflito, Cossack continua no cargo de vice-chefe do gabinete do Kremlin, mas ele não está mais lidando com o dossiê da Ucrânia, de acordo com as fontes que conversaram com a Reuters. Como se percebeu, mesmo que muitas dessas informações levantadas pela Reuters ainda não possam ser confirmadas em sua totalidade, esta é mais uma situação que comprova que a intenção de Putin e da própria Rússia nunca fora somente afastar a OTAN de suas fronteiras, mas continuar a sua expansão em direção a países chaves que foram perdidos com a fragmentação da antiga União Soviética. O que nos resta agora acompanhar serão os próximos passos que o líder russo irá tomar nesta campanha. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.